o Coronel Melo Araújo, vice-prefeito de São Paulo, pronto para conversar conosco. Coronel, eu já saio lhe pedindo desculpas por não ter ido a São Paulo. Eu terminei 2 formaturas que fiz no sábado, era tarde da noite já, e ir para São Paulo ontem demandaria primeiro um bate e volta, né? E eu confesso que eu venho de semanas intensas de viagem e longe de casa, Coronel, e por isso não fui ao evento. Peço desculpas, não é comum eu falhar em eventos como esse, eu estou em todos, mas ontem eu não tinha condição física de estar. Coronel, boa tarde, aliás, seja bem-vindo, é bom vê-lo novamente por aqui. Ô, Pitori, eu que agradeço a oportunidade. Posso falar que foi um evento maravilhoso ontem e eu fiquei feliz de ver os brasileiros retornando para as ruas, participando. E ontem eu vi pessoas de coragem, eu vi pessoas valorosas, corajosas, pessoas que estão passando dificuldade até pelo 8 de janeiro. Falei com pessoas via Zap aí que estão em outros países até, porque tiveram essa dificuldade do 8 de janeiro aí, infelizmente gastando uma fortuna. Pra você ver como é importante a gente estar na rua conversando e ouvindo essas pessoas, viu? Então foi bem marcante aí. Aliás, Coronel, eu entendo, pelo que vi, as imagens que vi, superou as expectativas, não? Com certeza, Pitoli, porque olha só, né? E olha que eu conversei com muita gente ontem lá. Primeiro, não tivemos aí grandes influenciadores aí chamando, grandes políticos chamando para passeata, para essa caminhada. Então, foi um movimento menor, mas me surpreendeu realmente. Inclusive, o que eu mais escutei, Coronel, precisamos fazer mais para aumentar esse movimento. Então, é, não tivemos aí, para você ter uma ideia, né? Não vi deputados lá ontem. Coronel, o que eu soube que estava lá, quem me informou foi a Tatiane Costa, a vereadora de Sorocaba, foi o Polon, que é deputado do Mato Grosso. Salvo engano, Perfeito, o, o- de outro estado. de De outro. outro estado eu vi o Polon, eu vi duas vereadoras de São Bernardo, muito bacana, eu não as conhecia, nos conhecemos lá ali na hora. Mas de poucos políticos, mas um movimento do povo. Isso eu achei muito legal. Então, o próprio povo, e eu fiz questão, eu coloquei lá um senhor de 95 anos de idade, era o mais velho, mais experiente que estava ali, para falar com o povo. Então, o povo falando com o povo. Então, sabe aquele negócio que você é, tira um pouco esse lado político falando? E foi muito bacana, porque ele falou assim: olha, eu passei por quase todos os presidentes da República e falo com certeza que o melhor presidente que esse país já teve, eu com 95 anos de idade, foi o presidente Bolsonaro. Né? E aí ele até se emocionou, falou assim: ó, esse cara é um gigante, usou esse termo, é um gigante. E então foi uma conversa muito bacana. Cobraram, cadê os políticos? Só aparecem nas eleições. Houve muita cobrança disso. E é bacana, né, o Pitoli, você tá junto com o povo, porque às vezes esse pessoal entra na política e vive num outro mundo, sabe? Tá dentro do carro com segurança, vai para o restaurante, vai para a reunião e só tem o contato com o povo quando está em época de eleição. E essa sensação de você estar ali conversando e ouvindo, literalmente ouvindo os anseios dessas pessoas, foi uma experiência bem interessante. Agora, Coronel, e do ponto de vista do anúncio feito na última sexta-feira, né, da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, numa jogada de mestre do presidente Bolsonaro, entendo eu, qual foi, né, a repercussão dentre aqueles que participavam dessa caminhada pela anistia? Lembrando que quando o Flávio diz que desistir tem o preço é a liberdade, o preço é a justiça, o preço é a anistia, né? É o preço que nós entendemos que queremos pagar, né? A liberdade de inocentes. Mas qual foi a repercussão nesse grupo que participou da caminhada ontem, Coronel? Vitória, é excepcional, melhor impossível. Aliás, foi o que você falou. O presidente é,
num jogo de xadrez, ele deu um checkmate. Na polícia tem isso aí, né? Às vezes o comandante se afasta, o subcomandante assume de imediato. E o presidente Bolsonaro, ele está afastado não porque ele quis, mas porque ele foi colocado num cativeiro, né? Tiraram ele do jogo da gente, tiraram do povo brasileiro e demorou um pouquinho para escolher uma pessoa que pudesse representá-lo e falar em nome dele. E, e agora com o Flávio, olha só o que acontece. Quando a gente falar de eleição, a gente vai falar de Bolsonaro. Então o tema voltou. Bolsonaro volta para o jogo. O Flávio Bolsonaro já se posicionou. O que é mais importante é a anistia e a liberdade dessas milhares de pessoas que foram, infelizmente, presas aí no 8 de janeiro. Então, o tema volta em pauta, com nome forte, e tenho certeza que o nome Flávio Bolsonaro é um nome fortíssimo para as eleições, porque aquela parte da população que estava apoiando, desejando a Michelle, vai apoiar o Flávio, o pessoal do Tarcísio vai apoiar o Flávio, e satisfaz todo mundo, Pitoli. Por quê? O Tarcísio, por diversas vezes, ele falou que ele queria ser candidato à reeleição. Então, está sendo realizado o desejo do Tarcísio, ou seja, volta, fica em São Paulo, fortalece o governo dele. No município temos o Ricardo como prefeito, eu estou ajudando ele. Então, a gente fica com um alinhamento perfeito de nível federal, Flávio Bolsonaro, estado forte com Tarcísio, prefeitura forte aqui com Ricardo Nunes e a gente colaborando. Eu vejo que está uma composição muito boa e os outros partidos de centrão vão ter que se decidir. Quer continuar com o Lula, acabar com o país, continuar apoiando o Lula. Ou nós temos aí o Flávio Bolsonaro, que é um candidato que representa o presidente, é uma pessoa, vamos dizer assim, que conversa bem, moderado, conversa com todo mundo, e tenho certeza que vai acabar compondo, vai montar uma chapa também de forma estratégica, e nós vamos nos tornar e surpreender muito forte nessas eleições. Aliás, Coronel, nesse sentido, jogada de mestre do presidente Bolsonaro, né, que até fiz uma fala hoje já aqui repetidas vezes, que ao longo do final de semana, quem me abordou, eu fiz essa fala, Coronel, e posso imaginar que é o sentimento do senhor também. Como é bom defender quem é correto, como é bom defender quem é honesto. Porque se olhasse só para o próprio umbigo e para um projeto pessoal, o presidente Bolsonaro poderia falar, meu candidato é esse, que é do sistema, coloco minha mulher de vice, né, e pego a minha liberdade, posso voltar para minha casa, voltar para as ruas, voltar para a minha vidinha, mas não, mais uma vez, Coronel, o presidente Bolsonaro dá provas claríssimas, né, de que, primeiro, é um resiliente, é um homem muito forte e que tem o Brasil, de fato, acima de tudo. Ele coloca o Brasil acima de tudo, por quê, Coronel? Ele poderia, repito, fazer um acordo aqui, põe Michele de vice a colar, apoia esse ou aquele do sistema e pronto. Só que não. Ele coloca o filho, que pode ser perseguido a partir de agora, para defender um projeto de um Brasil livre, de um Brasil com anistia aprovada, ou seja, como é bom poder defender um homem correto, né, Coronel? Concordo 100%, Pitoli. O presidente é uma pessoa de coragem. Eu usei ontem isso aí até no discurso que eu fiz no caminhão. O que é a coragem? A coragem é a tranquilidade nessas horas de dificuldade. Então ele tem essa tranquilidade de, na hora da dificuldade, saber fazer as escolhas certas. É manter a cabeça erguida porque não deve nada para ninguém. É a disciplina. E o presidente passou essa coragem para o povo brasileiro. E ontem lá, Pitoli, tinha gente de Araraquara, de Ribeirão Preto, de Ribeirão foi gente da região, tinha gente da cidade de Amparo, de São Sebastião.
Teve uma mulher com mais algumas que vieram de Goiânia fazer um bate-volta, de Goiânia. Então, são pessoas de coragem que aprenderam com o presidente Bolsonaro nesse momento que a gente vive aí de muitas incertezas, da gente manter a tranquilidade, a cabeça erguida porque não fizemos nada de errado, nos unir, que é importante a união, para a gente pegar e limpar toda essa sujeirada que tem aí, toda essa sujeirada que deixaram. Então, o presidente demonstra essa coragem a todo tempo, inclusive na escolha do filho dele, do Flávio, podendo ter opções aí que para ele particularmente seriam melhores, mas como sempre o presidente pensa no país, no Brasil, e essa montagem aí realmente vai deixar esse pessoal do centro naquela... o que fazer, né? Ou apoia Lula e vai afundar o país como está afundando, ou o Flávio Bolsonaro, né, um político aí com experiência no Senado, com pedigree, com muito pedigree, que vem do pai, para a gente transformar o nosso país. Aliás, Coronel, e nesse sentido também, tudo isso se não houver anistia. Porque se o plano do presidente Bolsonaro com Flávio Bolsonaro der certo, né, é a aprovação da anistia, o que colocaria de volta às urnas o presidente Bolsonaro. Olha o tamanho desse plano. Esse plano não sei o que estou dizendo, não. Não estou revelando o que não poderia ser revelado. Mas essa é a ideia do próprio Flávio. Ele disse em entrevista, com a anistia, o meu pai, ele disse, volta para a disputa. Olha o tamanho da grandiosidade disso, né? E que bom saber, através do senhor, Coronel, que a população, os patriotas que participaram desse movimento ontem em São Paulo, já entenderam, viu, Coronel? Entenderam sim. E o jogo é sujo, né, Pitoli? Então, dá para fazer um acordo? Dá para fazer um acordo. Qual que é o acordo? Vocês liberam todo mundo, acaba com a sacanagem que foi feita, coloca meu pai de volta no jogo, libera milhares de pessoas inocentes que estão pagando um preço muito alto, que a gente pega, eu tiro o meu nome da chapa, que é isso que o Flávio falou. Eu abro mão, logicamente, para o meu pai concorrer. Então, a gente está colocando aí agora a faca no pescoço dessas pessoas para decidirem o que elas querem. Ou seja, essas pessoas com poder, essas pessoas que a gente vem acompanhando, os escândalos de corrupção. Eu estava ouvindo você falar agora, né? Essas pessoas aí que se aproveitaram do presidente do Banco Master com viagens pagas. Essas pessoas que estão aí se aproveitando das sacanagens vão ter que decidir o que querem para o país. Então, golpe de mestre do presidente Bolsonaro, o jogo é muito sujo, mas a gente está jogando com muita lealdade e com muita transparência. Coronel, e já fazendo o Centrão ter que se posicionar, como o senhor muito bem colocou há pouco, o Centrão vai ter que se posicionar, só que nessa onda da direita na América do Sul, né, mundo afora, né, o brasileiro também é conservador. É que muitas vezes, eu já disse isso aqui hoje também, em especial Norte e Nordeste, o cidadão depende do vereador, acredite se quiser, para marcar consulta médica. Ele depende do prefeito para marcar sua cirurgia. Então ele fica se entregando nas urnas para essa turma, mantém oligarquias no poder e tal. Por quê? Porque ele depende, criou-se uma relação de dependência. Mas pergunta para esse cidadão se ele é conservador, se ele defende a família, se ele defende os valores da pátria, ele vai dizer que sim. Ou seja, para deputado federal, para deputado estadual, essas pessoas olham para essas questões, né, Coronel? Com certeza. O povo brasileiro não é mais enganado. E ontem na manifestação eu tive o privilégio, né, sair andando, em vez de ir no trio elétrico, eu fui caminhando com as pessoas e conversei com centenas, milhares de pessoas que estavam ali. Eu consegui conversar e ouvir um pouquinho de cada. E falo para você, Pitoli, o povo não é tonto, não. Eu escutei várias cobranças, cadê os políticos, os benefícios. Então, assim, hoje não tem mais tonto, não. Graças ao celular, e é uma forma da gente pegar e realmente
fazer chegar em grande alcance, ou seja, um repassando para o outro. Hoje o povo enxerga tudo o que está acontecendo e nós da direita, o que a gente espera, né? A gente quer deixar as pessoas independentes, independente do Estado, né? Até quando a gente fala de dependência química, independente das drogas, preparar as pessoas oportunidades de trabalho. É isso que a gente quer. A gente não quer 94 milhões de pessoas dependendo do governo federal como está atualmente, dependendo do gás. A gente quer dar oportunidades para que essas pessoas não precisem disso. Eu acho que esse é o nosso objetivo. Eu trato as pessoas como se fosse um filho meu. Eu não quero que um filho meu, com 50 anos, esteja no meu colo dando comida para ele. O que eu quero dele? Eu quero ele independente. Eu quero que eu dar condições para ele voar o mundo, para ele poder seguir seu caminho. E é isso que a direita cobra. A direita quer exatamente isso aí. Vamos ajudar quem precisa? Vamos ajudar. Mas tem que ser uma coisa provisória, dar oportunidade para que essas pessoas possam ficar independentes e fazer as suas escolhas. Então, hoje, infelizmente, é uma realidade, muitas pessoas escolhem o seu candidato porque ganhou uma cesta básica. Eu acho um absurdo escolher o seu candidato porque arrumou uma consulta no médico. E a gente tem que mudar isso aí. A gente tem que trabalhar com gestão eficiente para que as pessoas possam ter esse acesso sem precisar contato com político. Sim. Coronel, e ficou pré-agendado alguma próxima caminhada? Existe alguma conversa para a gente seguir nesse movimento? Tem sim. O que eu senti ontem, primeiro, eles querem mais. Inclusive, ontem eu falei assim, fazer um desafio, se na próxima cada um convidar 10 pessoas a mais, a gente vai fazer esse evento 10 vezes maior. E o pessoal aplaudiu, gostou muito da ideia. E eles pedem muito isso aí. Eu percebi que eles estão pedindo esse tipo de evento. Nós estávamos conversando de pensar em alguma coisa para o final de janeiro, comecinho de fevereiro. Que agora tem as festas de final de ano, janeiro tem férias, infelizmente, mas a gente tem que pensar em ter outros movimentos. E São Paulo puxa o Brasil. Se São Paulo começa a fazer manifestações, o Brasil inteiro repercute também com manifestações. Então, eu não sou muito grande em redes sociais, mas se cada um fizer um pouquinho, nós vamos ficar muito forte e vamos vencer. Eu acho que essa que é a ideia, né? De nós nos fortalecermos. Eu até falei lá na manifestação, Pitoli, o presidente Bolsonaro, ele se elegeu com o celular. A eleição dele foi sem dinheiro. Quem elegeu o presidente foi o povo. O povo escolheu ele, foi replicando conversas de zap, e o povo botou ele no poder. O povo botou ele no poder, e falo para você, Pitoli, o povo vai tirar ele da cadeia. Nós, povo, vamos tirar, porque nós unidos somos fortes. E quando o povo se juntar e assustar esses que estão no governo, você não tenha dúvida que indiretamente e de forma legal nós vamos tirar nosso presidente e aquelas milhares de pessoas da cadeia. Amém. Coronel, parabéns pela jornada, né, por participar de um evento tão importante como essa caminhada pela anistia, e certamente na próxima estaremos juntos, Coronel. Obrigado por passar por aqui também, independentemente do tema, Coronel. Conte sempre com a Auriverde. Da mesma forma, agradeço muito a oportunidade. Sabe que essas redes convencionais não dão oportunidade para a gente aqui, né? Muitos acabam queimando a gente, e você tem um jornal sério, abriu as portas para mim, e eu sou muito agradecido por isso. Então, conte com a minha lealdade, a mesma lealdade que eu tenho para com o presidente Bolsonaro e para com as pessoas que votaram na gente. Nós vamos mudar essa história aí. Muito obrigado. Um abraço naval. Obrigado, Coronel. Fica com Deus. Amém. Vamos em frente.